Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001 e também diretor do projeto Exposição Bíblica, que é uma instituição de treinamento de pregadores. Desde 2012, nós estamos há 12 anos treinando pregadores de forma presencial, online. São diversos projetos, clube de leitura, mentoria, tutoria, indicação de livros, análise de livros, treinamento online, lista de transmissão, conferências, palestras. Então, é um universo de recursos que nós oferecemos aos pregadores no Brasil e fora do Brasil. Nossa plataforma de treinamento online é academiadospositor.com.br. Lá você tem 31 disciplinas. A última que está lá é do Daniel Doriani, Dan Doriani, mais assim, conhecido, autor de várias obras na área de aplicação do sermão, publicada pela editora Cultura Cristã, certo? Bom, hoje vamos dar continuidade à análise de livros, certo? E eu queria analisar hoje o Pregue a Palavra, o Prega a Palavra, do Karl Lascher, né? Um livro que já está na sua oitava reimpressão, mas a primeira edição foi em 1990 pela editora Vida Nova. O professor Karl Lascher foi missionário durante 32 anos no Brasil, colaborou para a implantação de igrejas, entre elas a Igreja Batista de Fernandópolis, a Segunda Igreja Batista de São José do Rio Preto, e foi um dos pastores fundadores da primeira Igreja Batista de Atibaia, São Paulo, colaborador e conferencista na Aliança Bíblica Universitária e lecionou também na Faculdade Batista de São Paulo durante 18 anos. Né? Bom, esse livro tem um apoio ministerial do Pregue a Palavra, certo? Vamos lá então. Como eu sempre faço nas análises de livros, eu faço sempre análises respeitosas. Eu sempre repito, nós não estamos aqui como dono da verdade, no sentido de tudo que a gente analisa é o ponto final e acabou. Não. A nossa missão é de treinar pregadores, é de trazer recursos e jamais denegrir a imagem de ninguém. A gente traz os pontos positivos e pontos desfavoráveis. Tem livros que eu destaco só pontos positivos, tem livros que eu destaco alguma questão que precisaria ser aprimorada. Na minha visão, é claro, tem outros que olhariam e teriam uma perspectiva diferente, distinta, tá certo? E com isso a gente não cai no relativismo não, tá ok? Mas vamos lá então. Eu sempre digo que os manuais de pregação, e existem muitos, e eu tenho muitos deles, inclusive manuais antigos que ganhei do meu amigo Gilton Moraes, manuais de 1800, 1900, coisas que não, nem publicaram ainda em português. Eu tenho muita coisa e observo o seguinte, as obras, não existe uma obra completa, um manual completo de pregação expositiva ou de pregação propriamente dita. As obras elas vão se complementando. Quando você desenvolve o seu esboço, a sua preparação sermonária que contém o esboço, essas obras, esses manuais vão te dando recursos para você ir entendendo o passo a passo e aprimorando o passo a passo, mas não existe uma obra acabada. É por isso que nós precisamos procurar obras distintas para complementar o nosso raciocínio acerca do processo da preparação e entrega da pregação expositiva. Bom, eu não vou analisar o livro inteiro, certo? Do professor Karl Lascher. Eu vou destacar um ponto que eu digo que é um ponto chave. O ponto chave, claro, é a exposição do texto, mas assim um ponto diferenciado, né? Vamos mudar o termo.
é um ponto diferencial, é um diferencial do livro dele em relação a outras publicações, a outros manuais de pregação, que diz respeito ao capítulo 2, que fala das estruturas sociais e a exposição bíblica. O professor, ele faz uma análise, ou seja, um pano de fundo sociológico da, do nascedouro do Brasil e da influência dos estilos comunicacionais que, de certa forma, influenciou muitos pregadores. E aí ele vai destacar que, devido a essas influências, há uma certa repugna em relação à pregação expositiva, certo? Mas vamos trabalhar sobre isso. Eu queria, para começar, a obra do Justo Gonzalez e do Pablo Jiménez, uma obra intitulada Púlpito, uma obra que está em espanhol. Ela vai falar da teoria homilética protestante que chega na América Latina lá no início dos anos 1900, de mãos dadas com os missionários, né? Então, a América Latina ela é influenciada com a teoria homilética protestante no início dos anos 1900, com os missionários que vieram. Muito bem. Esses missionários que vieram, eles trouxeram uma teoria homilética, vamos dizer assim, pronta, né? Então, o Justo Gonzalez chama essa primeira etapa de teoria homilética implantada no Brasil de transculturação. Transculturação, certo? E a segunda etapa, né, é uma etapa onde o professor Gonzalez ele chama de segunda etapa. Eu dei uma palestra sobre isso, calma aí. Inculturação, ou seja, a teoria homilética que vem de fora, ela encontra um terreno fértil na América Latina. E uma terceira etapa, que é a etapa, uma etapa de transculturação, né? Então, é uma etapa onde, não, desculpa, a terceira etapa é de contextualização, tá? Primeira etapa, transculturalização. A segunda etapa, inculturação, ou seja, o processo da teoria homilética se funde no contexto latino-americano. E a terceira etapa é a contextualização, onde é iniciado os primeiros passos para a adoção do diálogo do púlpito com as características latino-americanas, certo? E aí vem toda uma influência progressista, na minha opinião, nesse processo de contextualização, onde as teorias homiléticas que vêm de fora começam a ser abandonadas, né? E outras e a contextualização começa a ganhar espaço para a formação de uma teoria homilética propriamente dita latino-americana. Isso influencia o Brasil. Bom, essa introdução que eu usei do Justo Gonzalez é importante também para a gente entender o que o professor Karl Rache, na obra Prega a Palavra, vai narrar acerca da resistência que há no processo de recepção da pregação expositiva, né? Bom, nós temos em solo brasileiro estruturas sociológicas bem pluralistas, né? Estruturas europeias, os ameríndios e a estrutura africana, que vão trazer uma certa influência e vão nortear a prática comunicacional em solo brasileiro, certo? Então, nós temos um processo de difusão de formas diferentes de comunicar,
né? Então, o professor Cal ele vai trabalhar aqui, por exemplo, dentro do aspecto religioso, né, um impacto de um politeísmo, né, misturado com a questão do catolicismo vinda dos portugueses. Tem uma obra do professor Sérgio Buarque de Holanda que vai trabalhar essa questão da influência portuguesa no Brasil. Eu indico bastante essa obra, tá? Então, o professor Cal vai dizer que a cultura religiosa brasileira tem contribuições do cristianismo católico, do espiritismo africano e do xamanismo ameríndio, tá ok? E uh, as teorias da comunicação, ou seja, a forma de comunicar, a teoria é a forma de comunicação trazida por essas influências culturais, são trabalhadas em solo brasileiro e pregadores acabam adquirindo essas práticas, certo? E a resistência, o professor Cal vai falar o seguinte, há uma resistência em relação à abordagem da exposição bíblica. Por quê? Porque é a mesma coisa que o professor Justo Gonzalez vai tratar aqui na obra dele. É a questão do processo de contextualização, né? Então, a resistência à exposição bíblica é no seguinte tópico. A gente não tem que ficar abordando uma teoria da pregação expositiva que vem de fora. Nós já temos o nosso contexto e nós precisamos abordar de acordo com o nosso contexto. Então, essa resistência, né, esse receio é devido a uma dificuldade de inculturar completamente uma teoria expositiva. É como se a pregação expositiva fosse algo especificamente uma teoria europeia que influencia os americanos e que chega aqui. Bom, a gente sabe exatamente que os primórdios da pregação expositiva vão muito além das questões históricas, né? Quando a gente analisa Neemias, a gente vai entender exatamente sobre isso, né? Então, esse medo da pregação expositiva ser inculturada é um medo, eu acho que é um medo bobo, né? Então, há uma resistência de imitação disso por uma questão cultural, né? Ou seja, os missionários, quando chegam aqui, eles trazem algumas coisas prontas, as pessoas compram aquele pacote, mas depois começam a resistir, começam a procurar, de acordo com a sua própria cultura, a forma de exercer aquela missão, né? Bom, nós precisamos tomar um certo cuidado com isso, e o professor Cal ele vai dizer que mesmo o Brasil tendo tido essa influência, né, dos ameríndios, dos africanos, esse estilo de comunicação oratório e espontâneo, esse tipo de discurso de improviso, muito influenciado também através dos grandes comícios políticos, o professor Cal ele diz o seguinte, olha, mas há salvação, né? Há salvação para esse processo. Mesmo havendo uma resistência, né, àquilo que vem pronto de fora, uma resistência a imitar aquilo que vem pronto de fora, nós precisamos olhar para o contexto que existe aqui e entender que tem como enculturar o processo da pregação expositiva, né? Então, nós precisamos entender, por exemplo, que os sermões pentecostais modernos não são exatamente pregações expositivas, né? Apresentam um contexto bem forte de pregação relacional,
com experiências, uma ênfase em curas, emoções, né? E isso, às vezes, é usado como acusação contra a pregação expositiva, como se a pregação expositiva fosse seca, abstrata e não dirigida às necessidades específicas. Bom, não é isso. O que a gente precisa compreender é que explicar um texto de modo proposicional, racional, não significa dizer que esse texto não vai encontrar a realidade do ouvinte atual. É isso que o professor Cal está querendo explicar aqui para a gente. Né? Ele vai trazer, por exemplo, o lema da reforma, a questão objetiva, né? A exposição objetiva da palavra, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente juntar o lado objetivo da palavra exposta, né, ao lado, vamos dizer assim, que ele chama de espírito, ao lado da questão experiencial e relacional, que é fruto de uma comunicação afro-ameríndia, se a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam isso, elas vão conseguir receber bem e enculturar melhor o processo da pregação expositiva. Por quê? Porque há um desencontro de grupos. Um grupo diz o seguinte: a pregação expositiva é seca, ela não leva em consideração o ouvinte. E o outro grupo vai dizer assim: não, a pregação expositiva é só doutrinária. O que a gente precisa compreender é que a pregação expositiva ela tem um lado doutrinário e ela tem um lado prático. Ela tem um apego à estrutura bíblica centrada no Evangelho, mas ela tem um ponto de aplicação que a gente chama de contextualização ao ouvinte atual. Né? E esse encontro entre palavra, né, análise, um encontro analítico e do espírito, né, cabe muito bem, em qualquer solo, não só no solo brasileiro. Então, o professor Cal ele traz aqui um pano de fundo da crítica à pregação expositiva, ele traz aqui o pano de fundo sociológico, e me parece que ele está aqui, ao final de tudo, dizendo que a pregação expositiva ela não é, por um lado, só uma explicação de uma doutrina, nem um fator pragmático somente. Ela é uma doutrina centrada no Evangelho que leva em consideração o ouvinte. O que o ouvinte, e leva em consideração o ouvinte da seguinte forma: não é naquele contexto de deslocamento hermenêutico onde o leitor tem uma voz completa sobre o texto. Não. Leve em consideração o ouvinte no sentido de que o texto vai ao encontro do ouvinte. O pregador, ele interpreta o texto em relação ao que significava ao ouvinte originário e traz para o ouvinte atual. Certo? Então, o contexto brasileiro é esse contexto com essas influências, vamos dizer, sociológicas, né? A mentalidade religiosa brasileira contém esses fenômenos e agora nós temos um desafio. É ensinar de modo amoroso, né? Que imitar o estilo de exposição bíblica que vem através de um processo evangélico imigratório, missionário, é saudável. É saudável por quê? Porque a exposição bíblica não diz respeito à Europa e à América. A exposição bíblica diz respeito a mais do que um método. Expor o texto é uma forma mais fidedigna que a gente tem de não dizer o que o texto não quis dizer. É a forma mais correta que temos para fazer as conexões devidas dos autores, dos livros,
a uma única narrativa, que a gente chama de metanarrativa, certo? Então é isso. Essa é uma análise que eu fiz e, enfim, que Deus possa te abençoar através disso e possa enriquecer o seu vocabulário homilético, seu vocabulário nesse processo todo aí, tá certo? Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo aí e acesse academiadospositor.com.br. Um abraço do Michel Augusto. Tchau, tchau.